A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estamos começando o nosso devocional numa nova data, a todas as terças e todas as sextas-feiras. Hoje nós vamos começar mais uma série de devocionais. Iremos começar a série devocional Parábolas. Iremos estudar e entender o que cada parábola que Jesus contou nos traz de ensinamento. A primeira parábola está em Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. É a parábola que Jesus nos diz que precisamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então vamos ver o que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos. Deus e Pai, obrigado, Deus, pelo teu evangelho. Obrigado, Deus, porque a tua palavra chegou até nós. Que possamos, Deus, ter o entendimento da tua palavra. Encha nosso coração com o teu Espírito Santo e fale, Deus, conosco aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Nada por nós, mas tudo para a tua honra, para a glória do teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus, amém. Essa parábola, ela está finalizando o sermão conhecido como Sermão do Monte. É o sermão onde Jesus nos traz vários ensinamentos, nos mostra como um crente deve viver e se portar. É no Sermão do Monte que Jesus diz que o mandamento não matar vai muito mais além do que somente não matar. Jesus complementa o mandamento dizendo que aquele que odiar o seu irmão já matou o seu irmão. Jesus também diz que aquele que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Então essa parábola que lemos hoje nos traz o significado de que não basta ouvir os ensinamentos de Jesus, mas que é preciso também perseverar em Jesus, que é preciso depositar em Cristo a nossa confiança. Essa parábola nos diz que o pilar da nossa fé deve estar em Cristo e somente em Cristo. Essa parábola nos diz que aqueles que ouvem a palavra e praticam os ensinamentos de Cristo seguem pelo caminho estreito. Mas aqueles que não ouvem seguem pela larga estrada rumo à destruição eterna. Não basta somente lermos a palavra de Deus. Não basta somente irmos aos cultos no domingo. Quando saímos do culto, nossa vida deve continuar sendo uma vida de louvor e adoração. Nós devemos continuar mostrando ao mundo que nós pertencemos a Cristo. Devemos continuar seguindo os ensinamentos de Cristo. As pessoas do mundo têm que olhar para você e para suas ações e dizer que você é um servo de Cristo. Você precisa estar alicerçado em Cristo. Aqueles que dizem que vão à igreja no domingo, mas de segunda a sábado vivem de uma forma desregrada, maltratam um funcionário, por exemplo, na empresa em que trabalha, não pratica o perdão, pega o que não pertence a ele e por aí vai. As pessoas que fazem isso não entenderam o significado dos ensinamentos de Cristo. Não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Pois aqueles que ouviram a palavra de Cristo e as colocam em prática no dia a dia, todos os dias, esse sim é discípulo e servo de Cristo. Esse sim está construindo a sua casa sobre a rocha. Esse confia e tem fé em Cristo Jesus. Como diz aqui no verso 24, aqueles que ouvem a palavra de Cristo e as colocam em prática são prudentes. Algumas traduções vão dizer que são pessoas sábias.
A vida de um discípulo de Cristo deve estar alicerçada na rocha Jesus Cristo. Construir o alicerce sobre a rocha é ouvir as palavras de Cristo e colocar todos esses ensinamentos em prática. É confiar na palavra de Deus. Quando confiamos na palavra de Deus, nossa casa fica sobre a rocha. Virão as piores tempestades, mas a nossa casa permanecerá de pé, pois é Cristo quem sustenta. É o que diz aqui no verso 25, veja comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. A parábola não acaba aqui. Jesus coloca uma segunda observação. Existem aquelas pessoas que ouvem a palavra de Cristo e não seguem os ensinamentos. Essas pessoas, Jesus diz que são os insensatos. Outras traduções vão dizer que são pessoas tolas. Esses que não colocam os ensinamentos de Cristo em prática, quando chega a mais fraca das tempestades, a casa desmorona, a casa vai embora com as águas da chuva, vão embora com a tempestade, e a destruição é total, a destruição é eterna, meus irmãos. Durante muito tempo, a casa do sábio e a do tolo podem parecer firmes. Às vezes não será possível identificar quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. Mas é nas tempestades da vida que se descobre quem é aquele que realmente está alicerçado em Cristo. A Bíblia não é um livro para ficar de enfeite. A Bíblia é para se ler diariamente. Todos os ensinamentos contidos na Bíblia devem ser seguidos. A Bíblia contém os ensinamentos de Cristo. É através desses ensinamentos que construímos nossa casa sobre a rocha. Então, leia a Bíblia diariamente, para que você não seja como os tolos que ouvem a palavra de Deus, não colocam em prática e, consequentemente, edificam a sua casa sobre a areia. O fim desses que edificaram a casa sobre a areia é a destruição do corpo e da alma. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, se você ainda não criou esse hábito, peça para que o Espírito Santo te lembre de ler a palavra. Peça para que o Espírito Santo te dê o entendimento da palavra de Deus. A oração e a leitura da palavra de Deus é o nosso alimento espiritual diário. Quanto mais oramos e mais lemos a Bíblia, mais alicerçados em Cristo ficamos. E quanto menos fazemos, mais estamos alicerçados na areia. Então te desafio a ler uma perícope da Bíblia por dia. Comece pelo Novo Testamento. Ore antes de ler e depois de ler a Bíblia. Peça a Deus para que te encha do Espírito Santo. Peça a Deus para que te dê o entendimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Tenha um bom dia e até o próximo devocional. Deus conosco sempre.